é fácil, como as pessoas acham que é, né? Quando diz que o Senhor é tomado de força, nós temos que se esforçar para buscar o Senhor. Então, bem-aventurados somos vocês que aqui estão, nós que aqui estamos nessa noite, fizemos nosso esforço de estar aqui presente na casa de Deus, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de canseiro, depois de um dia de enfado. Então a gente sabe que estamos cumprindo a palavra de Deus, que eles não deixar para mim só quando tiver tudo bem, tiver sem canseiro, senão ninguém nunca vai vir para a igreja, porque todo dia tem problema, todo dia tem algo para nós pisar em cima. Então, muita gente está esperando o que para servir a Deus, né? Porque o Senhor quer que nós sejamos inteligentes. Está faltando essa inteligência no mundo, não está falando do mundo. Se o mundo hoje está à mercê do inimigo, a culpa também na igreja, na terra, os irmãos, os crentes, que não têm dado fé na palavra de Deus, que não têm se esforçado para Deus agir. Deus espera o meu clamor, o seu pedido, para que ele possa agir na vida daquele que não conhece a palavra de Deus, na vida daqueles que estão nas drogas, daqueles que estão longe de Deus. Tem muita gente que está com os parentes no caminho errado, marido com cheio de problema, eles não buscam. Como é que Deus vai libertar as pessoas se não tem ninguém que luta por eles? Então, a igreja está aqui para nós orarmos, na vida das pessoas que estão lá fora, que não tem essa força. E na vida de cada cristão, cada pessoa que quer ver o crescimento da parte de Deus, tem que lutar e buscar. A igreja está aqui, o pastor está aqui, estamos aqui para a obra do Senhor, mas falta pessoas ter atitude, ter responsabilidade com aquilo que Deus colocou na vossa mão. E a irresponsabilidade vai cair no livro de Mateus, vai cair a casa na areia e casa na rocha. Quem tem responsabilidade faz a sua casa na rocha. Quem é responsável é aquelas pessoas que ouvem só a palavra de Deus, mas não colocam em prática. E está cheio de responsável no meio da obra de Deus no dia de hoje. Está cheio de pessoas irresponsáveis, insensatas, desleal à palavra de Deus, pessoas que amam de si mesmo, que não mais amam da palavra de Deus, não se entrega ao Senhor, não procura ao máximo que é necessário para poder Deus agir. Aí fica querendo que Deus abençoe essas pessoas. Ninguém tem bênção, porque quando nós agimos dessa forma, nós não estamos no lugar do filho, nós estamos mirando a Deus. Porque é como se eu quisesse chamar Deus de burro. Porque Deus, ele quer que nós escutemos a palavra dele. Ele quer que nós obedeçamos a palavra de Deus. Não adianta achar que Deus vai me aceitar do jeito que eu quero. Não é assim. Eu tenho que aceitar a palavra e seguir a palavra do jeito que a palavra diz que é para mim ser. Diz do jeito que é para mim seguir o Evangelho. Não é para mim. Porque está cheio de pessoas que querem só ouvir a palavra de Deus. Está no livro de Tiago, não seja só ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. Então o Senhor está em busca de pessoas que praticam a palavra de Deus, pessoas que vivem a palavra de Deus, pessoas que lutam pelo Evangelho, que lutam pela palavra. É isso que o Senhor quer. Então nós estamos vendo esse texto aqui no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 1 em diante. Vamos ler essa passagem que fala assim: Jesus retira-se para Nazaré, né? Então aqui está falando de quando Jesus esteve na terra, cerca de 2020 anos atrás, né? Então está aqui: e partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos seguiram, e chegando ao sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo e se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria está que lhe foi dada? Como se faz tais maravilhas por suas mãos? No 3: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e dos suas irmãs, e não é este que conosco a sua irmã? Escandalizaram-se dele. E Jesus lhe dizia:
Não há um profeta sem honra, senão na sua terra, e os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos e pôs-lhe as mãos. Estava admirado da incredulidade dele e delas, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando, e chamou os 12 e começou a enviá-lo de dois em dois, e deu-lhe o poder sobre o espírito imundo, e ordenou-lhe que nada tomasse para o caminho, senão um bordão, nem arroz, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse as sandálias, que não vestisse duas túnicas. E dizendo-lhe, na casa em que entrar e ficar nela, até partir dali. E quando algum vos não receber, nem vos ouvir, saia dali e sacuda o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunha contra ela. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Está aqui com ele, pregava o povo e que se arrependesse, e expulsava muitos demônios e ungia muitos enfermos com óleo e o curava. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Então, aqui uma passagem muito maravilhosa, quando Jesus esteve aqui na terra. Então, quando Jesus chegou em Nazaré, na sua terra natal, foi pregar, foi enviado e foi dado. E ele está relatando aqui nessa passagem que aquilo não teve tanto sucesso como ele esteve em outras cidades, como ele esteve em outros lugares, quando ele esteve em outros lugares. Então, o que nós vemos nessa palavra aqui, nós descobrimos nessa noite, nessa mensagem, o que impede nós receber os milagres de Cristo, o que impede o ser humano receber de Jesus as maravilhas que ele quer fazer. E nós estamos aprendendo nessa noite que o que impede nós receber os milagres de Cristo e a manifestação dele em nossas vidas é a incredulidade. Então, Jesus se admirou aqui, Jesus estava admirado com a incredulidade daquele povo. O povo era tão incrédulo que Jesus se admirou de ver tanta gente incrédula. Então, por isso está falando que ele não fez tantos milagres aqui, porque ele estava numa cidade de pessoas incrédulas, pessoas que não creram nele, que não acreditavam nele, começando pelo da sinagoga, que falava, mas esse não é o irmão de Tiago, de José. Então começaram a relatar que ele era o carpinteiro, filho de José e de Maria, irmão de Tiago e Judas. Começaram a escarnecer dele, começaram a se escandalizar com ele, fazendo pouco caso de Jesus. Foi isso que ele enfrentou. Ele enfrentou essa situação no meio dos seus familiares, aonde ele foi com seus 12 discípulos ali para fazer a obra. E quando ele chega para fazer a obra, ele encontra o povo despreparado, o povo que não tem fé, o povo que não tem esperança, o povo que não tem confiança e que não acredita no milagre, que não acreditava no milagre. Trazendo para o dia de hoje, esses dias estão acontecendo nos dias atuais, no Brasil, no mundo, no nosso meio, no vizinho da esquerda, entre os crentes da igreja, está acontecendo isso, de irmão, estão vivendo essa situação, perderam a fé,
perderam a incredulidade, estão fazendo de Jesus nada, um zero à esquerda, um zero à direita, não estão dando o exemplo, não estão dando valor à palavra de Jesus, não estão dando valor ao próprio Jesus. Por que está acontecendo isso? Porque deixou o mundo tomar de conta, a vaidade, a incredulidade entrou nesses corações, como estava no coração dessas pessoas de Nazaré, como estava no coração dos seus familiares, como estava no coração desse povo. E as pessoas de fora olhou para ele e disse: mas que mão abençoada é essa? Que homem abençoado que faz tantos milagres e tantas maravilhas. E ele fez alguns milagres tocando nas mãos, curando algumas pessoas, mas ele poderia fazer milhares e milhares de milagres, mas por causa da incredulidade ele foi impedido de fazer. Ou seja, o que nós aprendemos com essa palavra e ensina para as pessoas que estão nos ouvindo e que vai nos ouvir, que minha esposa até falou ontem, eu até poderia falar para ela que está certo, porque ela chegou dizendo para mim, né, eu falando para ela como é que Deus vai mudar a situação das pessoas, mas ela falou que Deus não vai mudar ninguém se ninguém colocar coração em Deus. E é verdade, né? Porque o Senhor disse, aqui está a prova da palavra, o Senhor não pode mudar o coração de quem não quer aplicar o coração em Deus. Deus não pode mudar o coração endurecido, o coração de pedra, porque muita gente morreu e está no inferno porque o coração era empredado, justamente como o coração daquele homem, o rico e Lázaro. O rico endureceu o coração e ele foi esbarrar no céu, no lugar de tormento, e lá ele amoleceu o coração, mas foi tarde demais, porque ele não podia resolver mais nada. Ele amoleceu o coração, porque lá era hora que ele queria que Lázaro molhasse o dedo na ponta, na água, e colocar no seu lado, porque ele estava sentindo um calor muito grande, um sequidão muito grande, estava sentindo uma tormenta muito grande, ele estava lá sufocado no meio daquelas chamas, e ele dizia: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, peça a Lázaro que molhe a ponta do dedo nessa água e passe para o meu lado, porque não está aguentando com tanto fogo, está aguentando com esse calor, essa sequidão que está me acabando. Então agora o homem se humilhou, o homem agora ficou humilde, ele agora ficou mansinho, ele agora queria, agora ele queria até que o mendigo que ele tinha nojo passasse agora o dedo do seu lado, o dedo maior de água. Ele agora não estava mais com nojo do mendigo, ele agora estava pedindo misericórdia, pedindo socorro. E é justamente isso que vai acontecer com muitas pessoas hoje, que estão virando as costas para Deus, como esse rico, como muitos e muitos, que não procura a entender que Deus está chamando, mas Deus tem sua maneira de chamar cada um de nós. Deus não vai encher nós de dinheiro porque estamos devendo, porque estamos com problema financeiro. Se eu estou com problema financeiro, Deus não tem culpa. Se você está com problema financeiro, a culpa é nós que temos que administrar a nossa vida. Falta a nós aprender a administrar. Não vamos botar a culpa em Deus, ou a culpa em ninguém, ou a culpa do sistema, porque a nossa vida não está boa como eu queria que estivesse. Botar a culpa em Deus, de não querer nem vir para a igreja, não querer nem servir ao Senhor, porque está achando que não está boa a vida, porque a vida se fosse diferente ele diria. Ou seja, ele não quer parar com Deus, ele quer dizer: eu só vou servir a Deus se Deus me tirar dessa miséria que eu estou vivendo. Eu quero pagar minha dívida, eu quero ter dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. Vem se trabalhar para isso, e vem para a igreja com uma loteria para ficar rico, para ficar milionário, para ter isso. Não é nada disso. Nós vem para a igreja para aprender a se blindar contra as coisas do mal. Nós vem para a igreja para que o diabo não destrua a nossa alma, não tire nós do caminho de Cristo. Nós vem para a igreja em busca de uma coisa muito maior do que o dinheiro, muito maior do que os bens materiais, que é a proteção divina que nós vamos alcançar de Deus quando nós assim se colocar na posição como Ele quer. Então, na verdade, quando Ele diz para a igreja, algumas igrejas de Apocalipse, e uma delas é Esmirna, né? E outros batem no peito, diziam que era rico, que estava rico, que não precisava amarrar. E Jesus falou: vocês são pobres, miseráveis e nus. Então Deus chama os ricos
os poderosos que não querem nada com ele, as pessoas que podem estar com o bolso agora caindo dinheiro pelos bolsos, cheio de dinheiro, cheio de andando no melhor avião, andando no melhor carro, mas o Senhor chama esse tipo de gente pobre, miserável e cru, porque esse dinheiro, nessas condições dele, que ele vive hoje, não vai poder levar ele para o lugar aonde que aquele mendigo estava, que era o paraíso. Como o rico foi testemunho, o rico viu na pele, sentiu na pele, o rico que era rico, que teve uma morte, e teve um velório bem feito, morna, com aquelas velhas torradeiras, aquele velório de primeira, e lá não morreu, foi jogado lá no buraco, lá, acho que não teve nada, mas quando ele fechou os olhos, ele foi para o lugar do paraíso, ele foi para o paraíso, foi para o seio de Abraão. Já o rico, ali aquela festa, mas quando ele fechou os olhos, ele abriu os olhos, ele estava onde? Estava no Hades, estava no inferno, no lugar do tormento, e ele ficou agoniado. Mas eu pensei que eu ia para o céu. Muita gente pensa que vai para o céu, fazendo o seu jeito. Muita gente está enganada, você não vai para o céu da sua maneira, da sua forma, e não vai. O Senhor está falando aqui nessa noite. Ele chegando-se, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se faz tantas maravilhas por suas mãos? Então, alguém ali se levantou naquela sinagoga onde Jesus estava, exaltou Jesus, né? Reconheceu que Jesus era maravilhoso e que as obras que ele fazia era bonita, era linda. Mas alguém, ao mesmo tempo que alguém se levanta reconhecendo Jesus, aí levanta um: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? Não é este que conosco, a sua mãe, né, escandalizava-se dele? Então, enquanto alguém tinha proporção de ver as maravilhas que Jesus fazia, outros tentavam diminuir ele, tentavam apagar o poder dele e a graça do Senhor. Mas ele continuou, e a resposta dele foi essa. E Jesus lhe dizia: não há um profeta sem honra, senão na sua terra, na sua própria, perante, na sua casa, né? Então ele agora fala que há pessoas, não tem muita importância quando você está no meio dos seus, porque as pessoas acostumadas a nos ver todos os dias, acostumadas a acordar com a gente, os familiares acordam sempre junto com o outro, as pessoas estão sempre andando junto, estão vivendo junto, e não entendem, e acham que isso é normal, mas eles esqueceram que Jesus era irmão e parente dessas pessoas só carnalmente, mas espiritualmente ele era filho de Deus. Era filho de Deus encarnado para provar o mundo, provar para as pessoas que ele veio testemunhar e deixar exemplos para que nós seguíssemos seus exemplos, para nós seguir as suas coordenadas, seguir os seus ensinamentos, né? Então aí quando ele chega no 6, ele fala assim: estava admirado da incredulidade. Então diz que Jesus estava admirado da incredulidade deles e delas, e percorreu aldeias vizinho ensinando, e clamou aos 12, começou a enviar de 2 em 2, e deu-lhe o poder sobre o espírito imundo. Então agora Jesus aqui, quando ele chegou, ele foi mal interpretado pelo seu povo,
pela sua praça, onde ele nasceu, as pessoas não davam muito valor. Então aqui foi na cidade de Nazaré, porque foi em Nazaré, ó, Jesus nasceu, foi em Nazaré onde começou tudo. Então Jesus voltou lá e ele não foi bem recebido. Mas ele, o que é que ele faz? Ele prepara os seus discípulos e manda os discípulos sair de dois em dois e dá uma ordenância, derrama poder sobre ele, diz: sai de dois em dois, não leva focha, não leva duas túnicas, não leva dinheiro, não leva nada. Na casa que vocês entrar, que alguém dê comida para vocês, fique lá até a hora de sair. Mas na cidade que vocês entrar, que alguém impedir que vocês entrem, saia dessa cidade, saia dessa casa, o mais rápido possível, e sacuda os pés daquela poeira para que a poeira fique lá, porque a cobrança vai ser muito grande nessa cidade. Ou seja, Deus está dizendo nessa noite que todas aquelas pessoas que viram as costas para o Senhor, que não quer realmente se entregar totalmente ao Senhor, vai ter uma cobrança, vai ter uma grande cobrança. A cobrança vai ser grande, vai ser pior do que seu Sodoma e Gomorra. O Senhor disse que vai ter misericórdia de Sodoma e Gomorra, mas desse tipo de pessoas não vai ter. Por quê? Porque pisar no sangue do Filho de Deus, não reconhecer o Filho de Deus, humilhar o Filho de Deus. E ele continua, né? Ele continua. Então, o que Jesus quer dizer nessa noite? Que o homem tem que sair desse termo de incredulidade. A incredulidade, em outros lugares, está falando na palavra aqui, o Senhor, muita gente vai pedir a salvação por falta, por incredulidade, ser incrédulo. Incredulidade é aquele que não crê nas coisas de Deus, não crê no Evangelho, não crê. E essa incredulidade não é para estar dentro da igreja, porque o povo da igreja tem acompanhado e visto os milagres de Jesus, as maravilhas que ele fez, mas chegou ao ponto que o povo, não todos, mas alguma das igrejas do povo que foi chamado, que Deus escolheu para estar na sua casa, perderam a noção do mundo espiritual, estão envolvidos na carnalidade e perderam a credibilidade, perderam a fé, perderam a confiança do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso fica difícil. Então, Jesus não está alegre com esse tipo de pessoas, porque ele não foi enviado para trazer isso aos corações das pessoas, foi enviado para trazer um renovo ao povo, trazer uma esperança e trazer uma fé a cada coração, porque diz que a fé vem e vem por ouvir a palavra de Deus. Mas as pessoas escutam a palavra todos os dias e parece que as pessoas, sem crescer a fé, faz diminuir mais a fé. As pessoas escutam todo dia a mensagem, Deus cobrando deles, dizendo que tem que se firmar, que tem que buscar, que tem que se entregar totalmente ao Senhor, que tem que orar, que tem que jejuar, que tem que procurar fazer a vontade de Deus, que tem que procurar fazer o que o Senhor quer. Mas as pessoas cada vez se esfriam mais no caminho do Senhor. A gente só consegue cumprimento da palavra de Deus, mas eu quero dizer essa noite, quem quiser ser salvo, não pode se esfriar, porque vai cair na palavra de novo, vai cair na palavra de Deus. Tem esquadrinhamento para todas as bases. Aí vai cair lá na igreja morna, pouco morno. O Senhor disse: tomara que fosse frio, porque frio esquentava, morno o Senhor vomita da sua boca. Então, o que nós estamos vendo hoje é um povo que está nesse termo de morno. Ou a pessoa pede a Deus ou busca para se esquentar, para sair desse termo de morno e se tornar uma pessoa quente para se salvar, ou então está perdido, está difícil.
para esse tipo de pessoas, porque morno, Deus já vomitou na boca dele. Nada morno presta. Vai tomar um café morno, você tem que jogar, você põe na boca e joga fora. Comida quando está moda também não é boa. O quente tem que ser quente, tudo tem que ser quente. Um café quente é gostoso, um chá quente é bom, tudo tem que ser quente. Então o Senhor disse que o crente tem que ser quente nos caminhos do Senhor, tem que ser uma pessoa fervorosa, tem que estar fervendo nos caminhos do Senhor. O Senhor diz na sua palavra que nós temos que buscar Ele com aquela força, como quando o sol está nascendo. O sol, quando nasce de manhã, ele queima a gente, aquela força, aquele sol bonito, aquele sol maravilhoso. Diz que mesmo assim é o cristão, tem que buscar o Senhor com esse avivamento, com essa disposição, com essa vontade, para que ele possa estar representando o reino de Deus. E Deus olha lá de cima e veja que essa pessoa realmente está uma pessoa no tempero que agrada o Senhor. Quando o Senhor fala que o sal, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, Ele está dizendo que o sal tem que ser a medida certa, e as pessoas não estão na medida certa, eles estão em soço, e soço não vai realmente dar o tempero, não vai realmente ser cultivado, não vai realmente ter a conservação que vai deixar essa pessoa no caminho correto, porque o sal se chama um conservante. A igreja também é um lugar, é um povo que tem que estar conservando, tem que estar na medida correta. Se o sal for demais, só serve para os homens pisar e ser lançado fora. Também se for pouco demais, vai sair da medida. Então tem que ser a medida certa. E as pessoas nos dias atuais têm saído da medida que o Senhor tem cobrado. As pessoas têm saído da medida que Deus tem chamado, têm saído da posição que o Senhor tem querido, que quer de cada um de nós, que é a posição de estar do lado do Cristo. Jesus escolheu os 12 discípulos, mandaram eles saírem, e eles saíram, e disse que eles expulsavam demônio, curavam os enfermos, ungia com azeite, e as pessoas eram curadas. Os discípulos não disseram, não, nós não vamos não. Eles só obedeceram a palavra de Cristo. Hoje, o pastor chama as pessoas para a obra, ninguém quer fazer nada. Quando o pastor chama alguém para trabalhar na obra, chama alguém para fazer uma primeira parte de culto, para fazer alguma coisa na igreja, as pessoas estão virando as costas, estão ficando com raiva do pastor, se o pastor chamar alguém para trabalhar, para fazer a coisa do Senhor. Então, que tipo de crente é esse? Estes crentes que vai morar no céu? Não vai. Para morar no céu, primeiramente tem que obedecer os nossos pastores que vieram pela vossa salva. Pastores estão sofrendo com esse povo de hoje, com a maioria desse povo de hoje que não quer obedecer a palavra de Deus, que não quer dar ouvido mais à palavra do Senhor. E esse povo dá o quê? Dá trabalho na obra de Deus. Porque por causa dessas pessoas que não obedecem a palavra de Deus, que está cheia de incredulidade, a obra é barrada. Porque Deus não atrapalha no meio da incredulidade. Nós também uma prova aqui que Deus sabe que Jesus não fez tantos milagres por causa da incredulidade dele e delas. O Senhor disse, não fiz tanto milagre em Nazaré por causa da incredulidade de algumas senhores e algumas senhoras. Ele quer dizer o quê? Que a maioria dessas pessoas estavam com coração endurecido, estavam incrédulos, e é impossível nós, cheios de incredulidade, nós alcançar alguma coisa diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os incrédulos não podem agradar a Deus. Os incrédulos estão fora da palavra de Deus. Por isso na palavra ele diz assim, que nós temos que orar pedindo a Deus que ajude nós na nossa incredulidade, para nós sair dessa situação e começar a crer. A crer em quem? A crer na palavra de Deus. Porque quando as pessoas param de crer em Cristo Jesus, eles estão crendo no mundo, estão crendo em algum ídolo que eles colocaram na mente deles ou no coração deles. Ou seja, o povo, quando estava na viagem, quando saiu do deserto, quando Moisés tirou aquele povo, que Moisés foi para o Monte orar, ele estava orando lá, e ele achou que Moisés estava demorando. O povo criou um ídolo, criou aquele bezerro de ouro, e foram adorar o bezerro. E hoje também as pessoas, quando se inscrevem na igreja,
automaticamente criaram um bezerro também, criaram o ídolo do seu coração, que tirou ele da casa de Deus, que tirou ele de obedecer ao Senhor Jesus Cristo. E é por isso que essas pessoas estão frias, incrédulas, porque está servindo a Deus Baal, está servindo o Deus desse século, está servindo o carro, está servindo os seus filhos, está servindo os seus parentes, está servindo alguma coisa que não é Deus. E quando nós entregamos o nosso coração a outras pessoas que não é capaz de nos salvar, que não é capaz de nos ajudar, nós estamos sem fé, estamos desviados dos caminhos de Deus. Precisamos voltar o mais breve possível, precisamos fazer um renovo, precisamos fazer um conserto diante do Senhor, reconhecer onde você caiu e voltar e aceitar Jesus de novo, aceitar o Senhor Jesus Cristo, reconciliar com Cristo novamente, porque estão desviados dos caminhos de Deus, estão desviados da verdadeira palavra de Deus. É isso que a gente está vendo nos dias de hoje, nos dias atuais, e é isso que o Senhor encontrou na cidade de Nazaré. Era para ser o contrário, era para ser uma cidade avivada, porque foi a cidade onde Jesus nasceu. Era para ser uma cidade cheia da graça de Deus, era para ser uma cidade cheia do poder de Deus, porque quando Jesus nasceu naquela cidade, quem primeiro foi contemplar aonde ele nasceu, os animais fizeram uma festa. Os animais que estavam ali contemplando, porque o ser humano não conseguiu interpretar e nem conseguiu ver que era Jesus de Nazaré por causa da incredulidade. A incredulidade afasta muitas pessoas da glória de Deus e do poder de Deus, da virtude de Deus, porque o homem incrédulo ele não pode alcançar nada de Deus, porque ele não acredita. E quando ele não acredita, ele vai buscar outras invenções, vai buscar outras coisas e abandona o reino de Deus, abandona a palavra de Deus. Mas, graças a Deus, se você está ligado com o Senhor, se você está avivado, você é um daqueles que quando Jesus nasceu em Nazaré, você viu a estrela no céu, você conseguiu ver a estrela que apareceu no céu, e você seguiu aquela estrela até chegar onde estava Jesus de Nazaré, e você viu a glória daquele lugar. Então, ele nasceu, ele fez maravilha, e ele precisa nascer nos corações de muitas e muitas pessoas para que possam fazer a obra do Senhor. Jesus, ele quer nos renovar, ele quer nos levantar, ele quer fazer de nós valentes, porque o povo de Deus é o povo mais valente que existe na face da terra. Não é um povo medroso e covarde. Os covardes não são da geração de Cristo. Da geração de Cristo são os valentes. São os valentes porque Deus, ele não deu o espírito de covardia, mas o espírito de ousadia para mim e para você. Deus não deu o espírito de covardia para mim e para você, mas deu o espírito de renovação, o espírito de força, de virtude, para nós seguir o seu santo nome. É só nós olhar a história de Pedro. Pedro recebeu de Deus o avaral, recebeu de Deus o pastorado, e ele buscou, e ele testemunhou, e ele fez maravilha, muitas maravilhas através da palavra do Senhor, porque ele não foi incrédulo, ele acreditou que Jesus tinha escolhido ele para ser o pastor Pedro, e ele assim se lançou, e ele viu a glória de Deus se manifestar, porque Pedro foi livrado de ser morto. O anjo entrou na prisão onde ele estava, preso ali, com cadeia e soldado segurando o pai de lá, e o anjo entrou naquele lugar, tirou ele de lá, passou os portões e levou ele naquela casa, onde tinha gente orando ali, e viu a glória de Deus. E Pedro, não conseguiu matar Pedro. Pedro venceu isso, porque ele acreditava. E quando nós acreditamos, nós vencemos todas as coisas. Então, o que aconteceu? Pedro não desistiu, foi até o fim. E quando chegou a hora que Deus começou a usar Pedro, até a sombra de Pedro curava. As pessoas botavam enfermo, quando Pedro passava, a sombra pegava, curava. E Pedro se encheu do poder de Deus, se fez realmente o que era para fazer. Deus também quer nos encher do seu poder. Jesus quer nos encher da sua virtude, como ele encheu o seu dizendo que
ele disse: eu dou-lhe o poder para fazer a mim. Então Jesus deu o poder para os seus 12 discípulos para sair e fazer a obra dele, como está escrito aqui. E dizia ali: na casa em que entrar, fique nela. Né? Aí aqui ele fala: ensinando eles, pregava o povo e que se arrependesse, expulsava muitos demônios e ungia muitos enfermos com óleo e os curava. Então essa foi a obra que seus discípulos faziam. Maravilha! Ele mandou eles sair, eles fizeram essas maravilhas. Então essa é a obra que tem que fazer o discípulo de Cristo. Nós somos discípulos do Senhor nos dias atuais. Então o Senhor quer nos usar, quer nos capacitar, quer fazer milagre em nossas vidas. Precisa nós aceitar, nós crer no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo tem que aprender, não andar como Maria vai com as outras, né? Mas ser servo do Senhor Jesus Cristo, não servo do homem, não servo de alguém dessa terra, mas servir a Jesus com todas as suas forças, servir a Jesus com honra, honrar o nome de Jesus, honrar Ele, fazer a vontade dele, que assim o milagre vai acontecer, porque Ele quer nos abençoar, mas precisa nós querer essa bênção. Se nós se lançar na obra dele e buscar algo do Senhor, muita gente está enrolada com bancaia, com coisa. O livro de Pedro falou bem claro, Pedro deixou bem claro, que não se embarace com as coisas desse mundo. Se você quer se embaraçar com o reino de Deus, com as coisas de Deus, se una com as coisas de Deus, busque as coisas de Deus, noite e dia e noite, que você vai ser abençoado, que é isso que o Senhor quer nas nossas vidas. Né? Vamos estar orando a Deus. Vamos pedir a Deus que venha fazer o milagre. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, nós falamos ao Senhor, pela sua grande misericórdia, Senhor. Eu peço em nome de Jesus Cristo, Pai, vem fazer o milagre nesta igreja. Igreja Evangélica Pentecostal Jesus Cristo é a porta da luz. Aqui, Senhor, na rua Wilson Cabanão, no 21 Jardim Lourdes, São Paulo. Meu Deus, abençoa o ouvinte da palavra do Senhor, venha curar, venha fazer maravilha. Essas pessoas que vão nos escutar, Senhor, possa fazer que eles se convertam. Aqueles que não são convertidos, venham passar a se converter. Aqueles que estão sendo enganados, venham buscar uma igreja verdadeira, que prega a verdade, que vive a verdade, que não está enganando, que busca salvação, que luta pela salvação, meu Deus. É o que nós te pedimos, Pai. Abençoa todos os pastores dessa igreja, pastor Cícero, pastor Fernandes, pastor José Ferreira. Abençoa o Diácono Antônio, abençoa minha esposa Diaconisa, abençoa a Diaconisa, abençoa a missionária Nina, a missionária Maria, abençoa, Senhor, todos os obreiros dessa casa. Vem levantar, abençoa o Noel, a sua esposa, a sua família. Meu Deus, faz milagre neste lugar, faz maravilha. Nosso irmão Pai Todo-Poderoso, Cássio, a sua família, meu Deus. Opera milagre, Senhor. Opera milagre neste lugar, Senhor. Nosso irmão Diácono Antônio, faz maravilha, entra na vida, na situação, faz um milagre, faz maravilha. É o que nós te pedimos nessa noite, te agradecemos desde já, não teu filho amado Jesus Cristo, Pai. Abençoa João Paulo, Senhor, toma na tua mão, a sua esposa, a sua família, toma nas tuas mãos, faz milagre sobre ele, prepara a viagem dele, Senhor, prepara tudo na vida daquele povo, Senhor, que nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos, não teu filho amado Jesus Cristo, Pai, desde já, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, e todos digam amém. A paz do Senhor, com a amada igreja.